Olá, pessoal. Chegamos, enfim, então, a poder mostrar, falar um pouco, né, sobre o teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein. Então, esse é um dos teoremas que eu conheço, esse é o mais simples de ser enunciado e o mais difícil de ser provado. Vamos ver por quê. Então, qual que é o enunciado do teorema? O enunciado é esse que está aparecendo aqui, ó. Suponha conjuntos AB. Então, o teorema diz o que está dito no 3 aqui, né? Se o B domina A e se o A domina B, então A tem a mesma cardinalidade de B. Vamos escrever, lembrar da dominância em termos de cardinalidade, né? O que está dizendo a dominância? Pode falar, Marcos. Não, só um comentário que se lembra daquela parte de que se A está contido em B e B contido em A, isso significa que A é igual a B. Lembra um pouco disso. Nossa, perfeito. É verdade, é verdade. Excelente observação. Lembra bastante esse ponto, né, de igualdade de conjuntos. A é igual a B, se somente se A está contido em B e B contido em A. É verdade. E com certeza tem relação. Olha, o que acontece, então, aqui? Assim, agora deixa eu colocar esse embaixo aqui. A tem a mesma cardinalidade de B, significa que a cardinalidade de A é igual à cardinalidade de B. Agora, me fala assim, intuitivamente, vocês acham isso óbvio ou não? Não precisa ficar com medo de falar sim, nem com medo de falar não. Por exemplo, se você falar a cardinalidade de A é menor ou igual a B, e a cardinalidade de B é menor ou igual a A, logo, a cardinalidade de A é igual à cardinalidade de B. Vocês acham isso óbvio ou não óbvio? E se puder, fala por quê também. Antissimetria, a palavra. Lembra que se a relação com B relaciona com A, isso implica que A é igual a B. Isso lembra bastante dessa propriedade de antissimetria. Do A ser menor ou igual a B, B menor ou igual a A ser igual a B. Ah, certo. Se o x se relaciona com y e o y se relaciona com x, então x igual a y, sendo a relação aqui o menor igual. Certo, isso é a antissimetria. Isso, perfeito, você deu o nome para isso. Agora, você acha, em termos... Porque isso aqui é número, né? Esse cardinalidade de A é número, isso aqui é um número. Então, você poderia pensar, um Azinho, por exemplo, vamos até extrapolar aqui, ó. Seja Azinho um número, tal, inteiro positivo, natural, sei lá, contendo zero. Se o A menor ou igual a B e B menor ou igual a A, isso implica que A é igual a B. Com números, né? Não é, porque esse teorema trata de cardinalidade. Cardinalidade é um número que diz a quantidade de elementos. Então, me parece evidente isso, né? Para mim, parece mais forçado que evidente, sei lá. Interessante. Eu fico tipo, acostumado com transitividade, aí não tem um terceiro termo, aí tipo, sei lá, mas... Não, eu tô curioso agora. Nesse caso aqui, Juliano, vão olhar para transitividade para antissimetria. Sim, ser sim. menor ou igual a um outro, o outro ser menor ou igual a 1, é difícil. 2 pode ser menor que 3 e o 3 ser menor que o 2. Menor ou igual. Só vai ser possível se for iguais. Eu estou colocando na tela aqui a definição de antissimetria, né? Uma relação antissimétrica. A relação antissimétrica, não tem como eu dar zoom aqui, quer dizer, a não ser que eu puxe aqui. Agora vai dar para eu dar um zoom. Dar um trabalhinho aqui, mas é rápido. Não é tão demorado. Vale a pena.
Só para poder dar um zoom, né? Ó, então, essa aqui é a definição de relação antissimétrica, que é para todos os x, y em A, se o x se relaciona com y, o y se relaciona com x, eles são iguais. Aqui, então, lá que a gente tinha, ó, o A menor ou igual a B, e B menor ou igual a implica em A igual a B. A relação R da antissimetria, aqui é a relação menor ou igual. A conclusão é o igual, seja qual for R aqui, mas a relação que a gente está nesse teorema é o menor ou igual. Então, porque a Juliana estava falando sobre o fato, tudo bem, você pensou em transitividade, mas transitividade teria que ter um terceiro termo, né? Até muito provavelmente existe um teorema sobre isso com transitividade, né? Que se pusesse um C aqui e um C aqui, certamente vai existir esse teorema. Mas aqui é um teorema anterior, que é da antissimetria. Então, vou até anotar para lembrar. Agora, o Marcos, você deu o nome para isso, mas eu queria saber se você acha que é intuitivo. Você falou que sim, né? Acho que você já respondeu. E os demais também. Pensando pela simetria, é bem intuitivo. Eu estou pensando com essa linha de raciocínio aí do Marcos, para mim, faz mais sentido. Então, porque pensando em números aqui, né? Se o A... Então, assim, aqui eu estou querendo dizer assim, seja o AB números inteiros positivos, né? Natural. Enfim, 0, 1, 2, 3, porque poderia ser 0 também, né, se fosse conjunto vazio. Se você tem um número menor ou igual ao outro, e o outro menor ou igual a ele, então é evidente que eles são iguais. E é incrível como existem várias demonstrações desse teorema. Essa aqui é uma. Tem algumas recentes, cada um que encontra uma demonstração nova, publica um artigo, consegue publicar um artigo, entendeu? Um artigo original, assim, um artigo inédito, porque está apresentando uma demonstração inédita sobre o teorema. Eu acho que uma das mais recentes, se vocês entrarem na Wikipedia e colocar o nome desse teorema, tem um teorema lá que também trata de um algoritmo, eu não lembro agora o nome que o chinês fez, mas está lá, ele explica, é uma demonstração totalmente, assim, eu acho que são demonstrações bem complexas, para provar algo bem, assim, meio evidente, bem evidente, né, eu diria. Não sei, eu olho para isso aqui e falo, não precisa nem provar isso aqui, né, enfim, porque essa prova aqui para números já deve existir, né, e é mais simples, então por que você não pode pegar essa prova para números e usar? Eu acho que a resposta está no fato do conjunto ser infinito. Porque o ponto é o seguinte, quando os conjuntos são finitos, e aí fica óbvio isso aqui. Agora, o ponto é quando eles são infinitos, né? Então, por isso que eu acho que a demonstração se torna mais rebuscada. Bom, de todo modo, agora a gente vai ver um rascunho sobre... pode falar. E se for infinito não enumerável? Não sei. É isso que você está falando, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Você captou muito bem, Juliana. É intuitivo a gente pensar em termos, elementos finitos. Agora, quando você faz uma aritmética para infinitos, seja até o enumerável, mas principalmente o não enumerável, daí você já precisa ter uma demonstração que leve isso em consideração, né? Então, ou seja, a gente tem que ter uma sequência de passos lógicos que vai valer para os três casos, para o finito, para o infinito enumerável e para o infinito não enumerável. São só esses três casos que existem, porque o não enumerável, ele é não enumerável, seja qual for a cardinalidade dele, né? Mas é exatamente isso que você falou. Olha, é tão rebuscado aqui que ele mostra, ele tem uma sequência de passos que ele coloca como rascunho,
como esboço. Esboço é melhor, né, a palavra. Que é o que está em azul aqui, que é o que a gente vai ver hoje, né, provavelmente até o 25. E o 26 é a formalização do rascunho, que é bem mais ampliada do que o próprio rascunho, porque o rascunho te dá uma ideia geral do que vai fazer. Na hora que você vai formalizar, você precisa definir os símbolos, então fica bem mais extenso, né? Bom, mas a ideia de entender o esboço já é fascinante, porque é o seguinte, ó. Então, o que a gente vai provar? Um C, então. Para provar o C, então, assume o C, né? Tranquilo, até aqui tá tranquilo. Assumiu o C, que é essas duas coisas aqui, B domina A e A domina B. Daí você vai escolher duas funções, né? Por que duas funções? Porque você tem duas hipóteses aqui. Então, você vai escolher uma função de A para B, F, e o G de B para A. Tanto o F quanto o G vai ser 1 para 1. Né? Porque, como o B domina A, você vai pegar uma função de A para B 1 a 1 e de B para A 1 a 1. Para provar que A é equivalente a B, a gente vai precisar encontrar um H que vá de A para B e seja bijetora, né? Concordo. Então, para provar que eles têm a mesma cardinalidade, precisa achar uma terceira função H que vá de A para B e que seja bijetora, ou seja, sobreinjetora. E vamos ver que, então, tudo isso é rascunho. A gente já tem... Vamos ver aqui. O F sendo sobreinjetora, você pode fazer H igual a F. O G ser sobreinjetora, você pode fazer o H igual a inversa do G. Ah, sim. A F é de A para B e B e G é de B para A. Então, se coloca B para A de B para A menos 1, vai ficar de A para B. E no caso seria o mesmo F. Exatamente. Ó. Lembrando que o F é de A para B e o G é de B para A. Então, um F sobreinjetora, você pode escolher fazer o H, né? Fazer o H ser igual a F. Porque o F já é injetora. E a mesma coisa agora, só que com o G, né? Como o G é de B para A, você pode fazer o H ser a inversa de G, porque G é B para A, de modo que G a menos 1 vai ser de A para B, né? Porque G é de B para A. Bom, pode ir perguntando se passar alguma coisa aqui. O próximo passo é combinar partes de F e G a menos 1 para obter H. Então, assim, ó, as palavras-chave são essa aqui, ó, combinar partes de F e G a menos 1 para obter H. Combinar partes. Então, você vai montar, porque você vai criar uma H, né? Que exista e seja bijetora. Como que você vai montar esse H? Você vai pegar parte do F e parte do G menos 1. Porque o H também é de A para B. Então, você vai ter que pegar partes que sejam de A para B, né? Porque aqui o F é de A para B e o G menos 1 de A para B. Me fala se está ok até aqui ou se não está. Até o 10. É que não lembro. Para mim, eu não estava confuso ainda. Certo. Para quem não tiver, pode ir falando. Ó, o 11 é combinar partes. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos separar, split, separar A em X e Y. E B, W, Z. Certo? Então,
o A, X e Y. Poderia pôr assim, ó, A vai ser X união Y e o B, W, Z. É Z de letra, não é o Z de inteiro, não. O X e o W vão ser... Vai ter a correspondência por F. O X e o W. E o YZ por G. Mas vamos ver o diagrama, que vai ficar mais claro aqui. Ó. O que quer dizer isso? Você vai, ó, então você tem aqui o A, esse diagrama 16 aqui, ó, é chave para entender o que ele está fazendo. Você tem o conjunto A e o conjunto B. Olha só, você separa o conjunto A no X e Y, ok? Divide o conjunto B no WZ. A ida você tem o F e a volta você tem o G. Só que você faz isso de que forma? Você faz isso contanto que o W seja a imagem do subconjunto X e o Y seja a imagem do subconjunto Z. Isso é o que ele está dizendo no 12,13 e que está formalizado no 14,15. Como é que o 16 está formalizado no 14,15? Você escreve que W é F de X e que Y é G de Z. E aí você abre um pouco mais. Quem que é F de X? São todos os F de X minúsculo, tal que X pertença, tal que X seja elemento de X. X pequeno, elemento de X. E aqui o G de Z, o G de Zzão é o conjunto de todos os G de Zzinho, tal que Zzinho pertence a Z. Então, você dividiu, e tal que a imagem desse carinha é o W, e a imagem do Z é o Y. Então, olha que raciocínio brilhante, né? Eu achei esse raciocínio fenomenal, de brilhante, assim. E esse ainda assim é o esboço, né? Não está formalizado. Você vai fazer, então, que H... Lembra que a gente vai montar o H a partir do F e do G-1. Olha, lembra que a gente está montando o H, vai ter que descobrir qual H é bijetora. Você vai montar o H a partir do F e do G-1. O H de A vai ser igual a F de A para todos os A's pertencentes a X, que é o que está sendo dito aqui. Ó. Então, o H de A é o F de A para todos os A's elementos de X, que é o subconjunto de A. São subconjuntos X e Y, né? Está evidente aqui que X e Y são eu ia falar disjunto, mas eu não sei se eu posso afirmar isso. Não vou afirmar isso porque eu não sei se necessariamente eles vão ser disjuntos ou não. Porque pelo desenho pode parecer que eles são disjuntos ou não, mas lá na prova formal vai ficar mais claro se ele é disjunto ou não. Provavelmente sim, né? Mas vamos ver. E aqui o mesmo H de A, ele vai ser o G-1 de A, para todos os A's pertencentes a Y. Então, porque lembra que se o G vai do Z até o Y, o G-1 vai do Y para o Z. Então, você está montando o H de A, é o F de A, para todos os A's pertencentes a X, mas também o H de A para aquela outra parte, que é o Y, porque uma coisa é o H de A para o A pertencente a X, e outra coisa é o H de A para o A pertencente a Y. É o mesmo H de A, mas para elementos diferentes, é a mesma função H, né? Então, para essa outra parte, ele vai pegar a inversa do G. Por isso que separou. E daí, você faz o seguinte, você monta o conjunto A1
como sendo o conjunto A, menos a imagem de G. Quem que é o conjunto A é tudo isso. A imagem de G é só o Y. Então, você vai montar esse A1, que vai pegar o A, subtrair a imagem de G, e esse A1 vai estar contido em X. Vai estar contido. É porque o A1, ele, do jeito que está escrito aqui, fica parecendo que o A1 é o próprio X, né? Mas aqui é rascunho, tá? Lá vai ficar claro que você vai particionar esse X em um monte de conjuntos, e vai particionar o Y em um monte de conjuntos. Por isso que vai fazer sentido essa linha aqui. Então, considere qualquer A pertencente a A1. Então, ele pertence a X, porque ele é subconjunto. Tal que o F de A pertence a W, né? Por causa dessa definição que foi feita, dessa separação. Ele tem que lembrar também, ó, nós estamos aqui no 19, tem que lembrar que o F, o dado, tá? Lembre-se desse dado no item 6, que tanto o F quanto o G são funções injetoras, certo? Tanto o F quanto o G são funções injetoras. Então, no 19, então assim, tá, isso aqui a gente já viu. Como o G é 1 a 1, todos os elementos de Z, para todos os elementos de Z, se você pegar G de F de A, então você tem F de A, agora é todos os que pertencem aqui, ó, a Z, ó. O G de Z, que é o cara que traz ele para cá, para o Y, que é esse cara aqui, ó, G de Z, ele traz daqui para cá, ele é diferente do G de F de A, porque o F de A dá o W. No fundo, ele está querendo dizer, nisso aqui, ele está querendo dizer que X é diferente de Y. O G de F de A não pertence a G de Z, que é Y, né? No fundo, é isso que eu falei aqui. O G de F de A pertence a X, que está aqui. Por isso que tudo isso é a mesma coisa que eu estou falando. Como o A, que pertence a 1, é arbitrário, se o A2 for igual, porque quem que é esse A1? O A1, ele foi definido aqui no 18. Ele é o A menos imagem de G. Imagem de G. Porque ele é menos a imagem de G, mas não necessariamente só do Z, né? Você pode pegar mais carinha aqui, fazer o G e subtrair do A. Por isso que dá um A1 contido em X, que pode ser diferente. Então, o G de F de A pertence a X. Como o A é arbitrário, se o A2 for o G, agora você chama um A2, né? Se ele for igual ao G de F de A1, que o A1 é um carinha que está aqui dentro do A, né? Então, se você pegar o F do A1, que vai dar alguma coisa aqui no B, e pegar o G dela, que vai dar alguma coisa aqui no A de volta, e pegar e chamar esse de A2, ele está contido em X. Ele vai estar contido em X. Então, você pegou, se o A2 for o G do F de A1, então você tem um A1 aqui, tem o F, e depois você tem o G dele. Ele vai estar contido em X. Por que o 22? Alguém consegue explicar o 22 aqui? Ou perguntar sobre o 22? Já está acabando, a gente vai ver até o 25.
É porque aqui é o rascunho, né? Ó, o A1 foi definido assim. O A2 seria definido assim também. Ó, porque se o A2 for igual ao G de F de A1, significa que ele está só no W, cuja volta vai ser um subconjunto que está só no X. Bom, aí ele faz a mesma coisa para A3 até a N, certo? E aí depois você vai fazer o X ser a união dos AN. Por isso que eu falei, você vai pegar o X, deixa eu trazer um pouco essa figura para lá, para a gente poder consultá-la. Vou poder olhar para ela quando precisar, né, que facilita. Então, aí você faz o X ser a união dos inteiros positivos dos ANs, né, sejam quantos forem. E isso finaliza o esboço. Então, assim, agora eu só não vou passar parte a parte, mas eu só vou folhear aqui com vocês os itens da demonstração formal, que é supor essa dominância aqui, por causa que é aquele dado, né, do C, então, escolher o F e tal, como a gente já falou, faça o R ser a imagem do G, que está contido em A, que é isso aqui. E aí você vai seguindo com com os resultados de quando o que acontece com aquele. Você pega aquele teorema do círculo, né? O fato dela ser 1 a 1, que foi dado, gera a existência dessa inversa. Daí você define uma sequência de conjuntos por recursão. Aí aqui, ó, aqui que essa recursão aqui, que é interessante ver a construção dos AIs. Você pega o AI é o A menos R. Quem que é R? R é a imagem do G. Quem que é G? G é o carinha que leva do Z da direita para a esquerda. Porque esse rascunho foi feito assim, de uma forma geral, assim, tem um X e tal. Mas agora na formalização, você vai ver que o X é particionado aqui em vários AIs, né? Então, assim, pelo teorema existe a inversa, você define por recursão. Ó, então, começa, o que é recursão? Que a gente viu lá no capítulo 6, é lá do capítulo 6, a gente viu bem rapidinho, mas é importantíssima a definição por recursão. Você define o A1 primeiro, e depois define os demais. E você define como? Você define, vamos tentar ver você define os demais como sendo o G de F de AN, ou seja, tem o AN que está aqui, o AI, AN, vamos chamar de AN, o F vem para cá, e o G dele volta para cá, que volta para o subconjunto X. Então, essa é a definição por recursão. Definiu isso por recursão, você definiu todos os AIs, os AI. E daí você finaliza fazendo X, a união dos AN, né, N inteiro. E aí que está a beleza e a força dessa prova, é porque esse AN é infinito. Ó, o N pertence aos inteiros positivos. Você vai ter A1, A2, A3, até o infinito. Então, você está tratando aqui de conjuntos infinitos. E aí está a força e a beleza desse teorema, dessa demonstração, né? E chama o Y do que sobrar, né? O Y é o A menos o X, que é o que está aqui, ó, né? O Y é o A menos o X, e o X é que foi particionado ali. Eu estou falando particionado porque não apareceu aqui, mas eu creio que eles sejam disjuntos, tá? Para ser particionado tem que ser disjunto, senão não uso o nome particionado. Todo elemento de A ou está no X ou no Y, mas não ambos, isso. Então, isso aqui, quando ele diz isso, é porque o X e Y não são disjuntos. Ele não pode estar em ambos. Então, ou ele está em um ou ele está em outro. E aí você define. Aí continua bem próximo
o que está o esboço. Você define o H de A para B, você, dessa forma aqui, o H de A é o F e também é a... Peraí, é que aquele desenho, ele tem que estar aqui na nossa mente, sempre. Só que aqui ele vai aparecer pequenininho. Tá, eu vou omitir esse número aqui, que eu não sei se vai usar. Então, assim, deixa eu só tirar esse número. Não, então, assim, ó, você define o H de A como sendo o F de A quando o A pertence a X. E o G de menos... E o H de A... Lembra que lá no começo a gente vai definir o H a partir do F e do G menos 1. Que foi uma coisa que a gente falou lá no começo. Então, para todos os A's em X, o H de A dá F de A. Para todos os A's em Y, o H de A é a inversa do G. Por quê? Porque o G vai da direita para a esquerda, e você tem que ter alguma coisa da esquerda para a direita. Então, agora você tem completo, você tem uma função H que vai do todo A para o B. Bom, aí você tem aqui, para todos... Vamos só lembrar quem que é o R aqui, peraí. O R é a imagem de G, que está contida em A. Então, lembrando aqui, ó, o R é a imagem de G que está contido em A. É isso, né? Deixa eu só ver de novo lá. Aqui, ó, o R é a imagem de G que está contida em A. Então, você tem que o A, um elemento do conjunto A, não pertence à imagem de G, que para todos os elementos de A. Se isso acontecer, é porque o A pertence ao A1 que está contido em X. Essa partezinha aqui é a mais complicada assim, de entender. Para todos os elementos de A, se o A não pertence à imagem de G, é porque ele pertence ao A1, e o A1 está contido em X. É porque você está falando assim, se ele não pertence à imagem de G, é porque ele faz parte do X, entendeu? Eu acho que é mais isso. Daí você tem aqui, se o A pertence a Y, então A pertence a R, ok, porque R é a imagem de G. E aí, o G menos 1 de A está definido. E daí, agora, para a sequência, é mostrar que o H é 1 a 1 sobre injetor. Agora ele vai mostrar que o H é injetora e sobrejetora, de tal forma que o A tem a mesma cardinalidade do B. Então, veja, mas você fala, pô, mas fez tudo isso aqui, não vai dar para ir até o fim, mas porque olha o tamanho da demonstração. Você fala, pô, eu fiz tudo isso aqui só para dizer que agora vai provar que o H é bijetora. É isso mesmo. Você faz tudo isso para poder apenas definir um H a partir de um F que foi manipulado ali, né? E a partir de um G igualmente manipulado. É como se você montasse a estrutura, deixa toda a estrutura pronta e agora executa a peça, o show, o que quer que aconteça, que é o que vai acontecer aqui a partir do 98. Mas o passo mais difícil é até o 37, porque é a parte da criatividade, de você, como que você vai separar os conjuntos para provar o que você precisa. Então, essa parte, ela tem a mesma dificuldade, agora do 38 em diante, ela tem a mesma dificuldade que qualquer outro problema matemático, que você tivesse que demonstrar bijeção. Então, essa parte eu deixo aqui para estudar, porque é uma coisa, assim, só de você entender, fazer o caso 1, fazer o caso 2, aí prova que é injetora, prova que é sobrejetora, e por fim, né, conclui que é bijetora. Então é isso. Quem entendeu, levanta a mão.